Participando a primeira vez. Sou Paulo Napoli, sou professor de Sociologia da Rede Pública, militante do Partido Comunista Brasileiro e da Unidade Classista, que é a nossa corrente sindical. E a iniciativa aqui é a gente promover umas formações rápidas para não tomar muito tempo de ninguém e durante a semana, porque geralmente nossas formações acontecem aos finais de semana, com um pouco mais de profundidade. E a ideia aqui é mais despertar a curiosidade da galera com temas relacionados ao marxismo, às organizações marxistas no Brasil. Hoje, especificamente, nós vamos terminar o tema da semana passada, que é a história do movimento comunista no Brasil. E semana que vem já está confirmado o professor Teófilo, que vai falar sobre as características da democracia liberal. Essa democracia que é colocada para a gente como única e possível, e ele vai explicar para a gente um pouco a historicidade disso e principalmente as brechas que existem nesse tipo de democracia, que é colocado como a única possível, né? Então vai ser bem interessante. Isso vai ficar para quinta que vem. E aí dentro daquele formatinho lá que a gente faz sempre, de no máximo 40 minutos, 45 minutos, depois um tempinho aí para discussões, e a gente já encerra. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo? Sim, camarada. Tá, deixa eu só fazer um negócio aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu espelhar a tela aqui. Todo mundo vendo a tela aí também? Sim. Beleza. Então, nós terminamos a nossa formação semana passada, chegando ali nos anos 40, quando o PCB vai para a ilegalidade e os desdobramentos disso. Antes, eu queria só falar algumas coisas que acabou passando batido da última vez, porque eu estava indo num ritmo muito acelerado, achando que ia dar tempo de tratar todo o assunto só naquela formação, e agora dá para a gente ver algumas coisas curiosas que eu acho interessante. Falei do movimento tenentista, falei do Siqueira Campos, com uma personalidade aí singular na história brasileira, e que a gente precisa reconhecer, e que nunca mais ninguém ia passar pela Rua Siqueira Campos da mesma maneira. Tenho certeza que isso aconteceu, hein? Uma outra coisa interessante também, um cara que ficou famoso aqui em Rio Preto, morreu muito velhinho, com quase 100 anos, inclusive uma das células do partido aqui em Rio Preto leva o nome dele, que foi o nosso camarada Zé Baiano. Ele era um baiano, nascido no final do século XIX, e que participou da Coluna Prestes. E ele terminou a vida dele aqui em Rio Preto. Os últimos 30 anos da vida dele, ele passou aqui em Rio Preto. Depois, quando entrar ali nos anos 40, eu vou falar um pouco de alguns riopretenses, ou não riopretenses necessariamente, mas personalidades famosas daqui de Rio Preto que eram comunistas e talvez alguns não saibam. E o Zé Baiano era um deles. O filho dele e o neto dele moram aqui em Rio Preto, os dois são professores de história, e inclusive fica aqui até a vontade deles darem uma formação aqui para a gente sobre a história do pai e do avô, respectivamente. O Zé Baiano morreu aqui em Rio Preto e foi um dos integrantes da Coluna Prestes. Na biografia do Gregório Bezerra, que foi um famoso comunista brasileiro, pernambucano, ele conta uma coisa muito interessante. Ele fala que numa das vezes que eles estavam fugindo da polícia nos anos 50, já nos anos 50, tá? Final dos anos 50, eles vão se esconder no meio do mato, no interior de Goiás, e eles acham um cara morando ali, meio que um eremita, assim, um cara morando bem isolado no meio ali do lugar onde eles estavam, e o cara estava vivendo assim, vivendo de quase que um caçador-coletor ali. E eles pedem abrigo pro cara, o cara fica surpreso de ver alguém ali num lugar tão isolado, tão remoto. E aí, quando eles vão começar a conversar, cara, claro que eles não se apresentam como fugitivos da polícia, tava o Gregório Bezerra e outro cara.
E aí eles começam a perceber que o cara era um sujeito muito culto e que dominava assim, muito o assunto, principalmente de conjuntura política. Fala, como que esse cara está aqui isolado desse jeito? Isso em 1958, hein? Como que esse cara isolado aqui sabe tanto assim, né? E no final o cara fala para eles assim: eu tô aqui esperando a coluna Prestes voltar do exílio e o capitão Prestes dar ordem para mim do que eu devo fazer, porque nós fomos cercados ali, precisamos ir para Bolívia, depois eu consegui escapar do cerco e eu tô aqui esperando ordens do capitão Prestes. E aqui nós estamos vendo aqui na tela que é a coluna Prestes de 1924. Esse cara ficou de 1927 até 1958, ele estava isolado num lugar completamente inóspito ali, esperando as ordens do capitão Prestes para ele saber o que ele ia fazer. E eu lembrei dessa história porque o Zé Baiano participou também da coluna Prestes e morreu aqui em Rio Preto, e leva o nome da nossa célula. Bom, mostrei para vocês que a pauta do movimento tenentista era pequeno-burguesa, mas que para um Brasil com as suas oligarquias e o seu conservadorismo, aquilo era, inclusive, progressista demais, e que no meio dessa brincadeira toda, a maioria desses caras acabam que percebendo que eles precisavam dar um passo a mais nessa pauta tenentista, e muitos deles acabam se convertendo ao comunismo, entre eles o Prestes. Bom, falei da ANL, foi o maior movimento popular que existiu no Brasil, o Levante de 35, que vai fazer com que esses comunistas sejam caçados e sejam presos, muitos deles vão ficar mais de 10 anos presos, vão ser soltos só em 45, com o final da ditadura Vargas. Uma coisa muito interessante, tá? Matou-se e perseguiu e mandou para o exílio e torturou-se muito mais gente, não vou nem falar comunista, tá? Gente de esquerda de 35 a 45, principalmente, mas a partir de 1930 já acontece, do que em 21 anos de ditadura militar. Eu acho que eu comentei isso com vocês semana passada. A ditadura Vargas, principalmente a partir de 35, e com mais força ainda a partir de 37, né, quando ela vira uma ditadura de fato mesmo, os comunistas foram perseguidos, foram torturados, foram mortos. Inclusive, quem não tinha nada a ver com o assunto também foi preso, também foi torturado nessa época. Então, foi um período muito difícil para esses caras, principalmente para o Prestes, que vai ficar 10 anos, não só preso, mas numa solitária. Que ele fala que ele dava 5 passos para frente e 7 passos para o lado. Era o tamanho da cela dele. Então, ele ficava fazendo isso, andando em círculos, contando os passos, para não enlouquecer, né? Imagina você ficar 10 anos numa solitária. Foi o que aconteceu com ele. Aqueles em Fernando de Noronha, também era um presídio político lá em Fernando de Noronha. O Zé Baiano, que eu acabei de citar, que morreu aqui em Rio Preto, ele chegou a ficar preso em Fernando de Noronha nessa época. Não temos fotos disso, tá? E aí, em 45, então, acaba a ditadura Vargas, o PCB vai para a legalidade e por conta do final da Segunda Guerra Mundial e todo aquele entusiasmo do Exército Vermelho, Stalin, União Soviética como os verdadeiros heróis de guerra, que foram os caras que venceram o nazifascismo. Pensem que é uma época em que, ainda pré-Guerra Fria, e muito longe ainda da ditadura militar aqui no Brasil, que o comunismo tem muita aceitação. Coloquem no YouTube, depois que terminar aqui, obviamente. Coloquem lá, discurso do Prestes no estádio do Pacaembu, 1945, que é logo depois que ele sai da cadeia. O estádio está lotado, todo mundo com bandeira vermelha de foice e martelo para receber ele lá, para escutar o discurso dele. É um momento do Brasil e da América Latina como um todo de muita aceitação do movimento comunista, principalmente impulsionado por conta da vitória do Exército Vermelho sobre o nazifascismo. Então, a figura do comunismo, a figura do Stalin, inclusive, tem aceitação quase que unânime em todos os espaços. Então, o partido ele volta para a legalidade e esses comunistas começam a disputar vagas aí no parlamento. Aqui nós temos a bancada da Constituinte, de 46, várias grandes personalidades aí, inclusive da literatura, né? Como Jorge Amado, da pintura, tem o Portinari. Tem uma história interessante aí sobre essa foto.
a maioria desses caras que estão aí eram muito pobres, muito pobres. E para você entrar dentro da Assembleia Constituinte, esses caras foram eleitos, eles precisam entrar dentro da Assembleia para votar uma nova Constituição para o Brasil. Você precisava estar de terno. Eles não tinham dinheiro para comprar terno. E aí você tem a ajuda do Niemeyer e do Portinari, que já eram duas personalidades ali, duas grandes figuras e que tinham muito dinheiro na época, esses caras que vão comprar o terno para a maioria desses comunistas que vocês estão vendo aí na foto. Ó, tem o Gregório Bezerra, que era um camponês, tem gente aí muito pobre, o próprio Marighella também, que está aí na foto também, que é o único que está sorrindo, inclusive, ali de bigode, lá em cima, no número 7. É legal essas histórias assim dos bastidores, já falei isso para vocês. João Amazonas também, muito pobre ali do lado do Prestes. Bom, mostrei aqui em números, né? Olha a diferença de 42 para 46. De 100 militantes no Brasil inteiro para 200 mil militantes. Até porque em 42 estava na ilegalidade total, né? Você se reivindicar comunista em 1942 te dava uma cadeia aí sem tempo para acabar. Então é difícil até você conseguir levantar esses números. Enquanto que em 1946, 200 mil militantes, principalmente esse pessoal da classe artística do movimento de 22, né? Esses caras todos se reivindicavam comunistas e eram filiados ao PCB. No entanto, não é somente no parlamento que esses caras vão fazer disputa. Quem participou da formação da Quinta Retrasada, que eu estava falando sobre as características de um partido leninista, teve um momento da minha fala que eu deixei claro um dos princípios, que é a atuação na legalidade e na clandestinidade. Então, o Lenin vai falar, a atuação do partido, a atuação dos comunistas organizados, seja no movimento social, seja no partido, ele precisa estar sempre, permanentemente, em duas frentes. A legal e a ilegal. O que é a ilegal? A legal é fácil de entender, né? É você disputar o jogo democrático que está colocado aí pela burguesia. Então, o lançamento desses militantes aí para cargos do legislativo, do executivo, para conselhos, enfim, onde existiu uma brecha para que a gente possa ocupar espaços, que a gente ocupe. Então, isso é atuar dentro da legalidade, que isso é um princípio leninista. Mas também na ilegalidade. O que é a ilegalidade? É fazendo aquele trabalho por fora. É fazendo aquele trabalho que está para além daquilo que está posto no jogo democrático. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Não é necessariamente militantes pegando em armas, tá? Quando fala assim, uma frente legal e uma ilegal. Essa ilegal, eles estão fazendo treinamento de guerrilha lá no meio do mato. Não é necessariamente isso. E aqui eu vou mostrar um exemplo disso, que eram os comitês democráticos, que em 46 começam a existir no Brasil inteiro. Eu até comentei depois da fala do Agnello lá no final da última apresentação. O que eram os comitês democráticos? Vamos lá. O programa desses comitês era basicamente o de lutar pela ampliação da democracia a nível local, devendo estabelecer uma plataforma que levasse em conta as realidades sociais específicas ali dentro. Em assembleias de massa, deveriam lutar contra a miséria, contra os remanescentes fascistas, promover campanhas de alfabetização, defender o direito ao voto aos analfabetos, fazer alistamento eleitoral, reclamar água para bairro. Os comitês formavam ligas juvenis, times de futebol, organizavam festas populares e piqueniques, e no Rio de Janeiro chegaram a promover uma convenção popular no final de 46. Aqui está um exemplo aqui de uma foto da época de como que eram esses comitês populares, ou comitês democráticos. Esses comitês democráticos começam a existir e se espalhar em todo o Brasil. Como eu falei para vocês, esqueçam essa visão e essa resistência que temos hoje sobre os comunistas. Nós estamos vivendo um momento em que os caras estão no auge. Há uma aceitação geral e ainda não começaram as primeiras ações, os primeiros discursos do começo ali da Guerra Fria. Ainda estão vivendo ali a lua de mel do final da Segunda Guerra Mundial e a vitória sobre o nazifascismo, reconhecendo que foram os comunistas que conseguiram essa vitória. Todo mundo aqui, eu acredito que sabe disso, né? Ninguém aqui é enganado com um filme hollywoodiano de achar que os heróis da Segunda Guerra foram os americanos. Sabemos que foi o Exército Vermelho. Bom, esses comitês, eles se espalham por todo o Brasil e com grandíssima aceitação. Como eu falei para vocês, os caras organizavam desde festas, gincanas, formavam times, ajudavam ali com cesta básica, e aí você começa a formar nessas pessoas o sentimento de que existe
um duplo poder. Existe uma outra maneira de você se organizar e de participação direta, de democracia direta. Enquanto nós somos acostumados com a democracia representativa, que é esse modelo liberal de democracia, você elege um indivíduo que vai te representar no parlamento, elege um indivíduo que vai ser o seu representante como vereador ali no legislativo. Os comunistas lutam pela democracia direta, que é algo muito mais presente, que faz muito, que passa a fazer parte do cotidiano do indivíduo. Então, as assembleias consultivas e deliberativas acontecem a nível local. Então, se pega, por exemplo, a experiência de Cuba, lá eles chamam de CDR, Comitê Calma, daqui a pouco eu lembro. O CDR, Comitê Democrático Revolucionário, não sei, daqui a pouco alguém me lembra aí o nome correto disso, mas é CDR, que funciona mais ou menos dessa mesma maneira. Você tem ali o envolvimento do poder local, ele é descentralizado. Então, as demandas daquele bairro, daquelas famílias, elas são decididas nesses comitês. E os comunistas brasileiros, muito atentamente, começam a agir dessa maneira, e esses comitês começam a crescer no Brasil inteiro. E olha só os números aqui também das cidades que elegeram vereadores e prefeitos. É claro, começa a ter perseguição por conta disso, mas olha só esses números, em 46. Cidade de Santo André, a maior bancada, com um prefeito. Rio de Janeiro, a maior bancada, tudo vereadores do PCB. Olinda, a maior bancada era nossa. Recife era a maior bancada. Jaboatão, em Pernambuco, 9 vereadores e um prefeito. Fortaleza, 8 vereadores. Minas Gerais, 4 vereadores e um prefeito. São Paulo, a maior bancada, com 15 vereadores. Santos, aqui eu não coloquei aqui. São 15 vereadores, a maior bancada e o prefeito. Tanto que chamava Santos de Moscouzinha brasileira. E Campinas, 4 vereadores. Então, olha só. Olha o PCB, o PCB que não só o PCB, né? Os comunistas no seu auge no Brasil. 1900, se pudesse voltar no tempo em algum momento histórico, eu gostaria de viver o ano de 1946 no Brasil, porque ali você viveu o auge da influência comunista em todos os setores, em todos os espaços. O movimento. Aí sim, esses malucos da extrema-direita teriam toda a razão de ver comunista em todo lugar. Em 1946, eles estariam certíssimos nisso. Movimento artístico totalmente dominado pelos comunistas, até o futebol. Tem uma foto famosa que está o Palmeiras e um jogo do Palmeiras e do Corinthians, que eles estão segurando a bandeira da União Soviética, que eles fizeram um jogo para arrecadar dinheiro para o PCB. A renda do jogo foi um amistoso e a renda do jogo foi pro comitê municipal ali da cidade de São Paulo. Então, assim, em todos os lugares os caras estavam ganhando espaço. Aqui eu não coloquei, mas a cidade de Monte Aprazível, aqui próxima, olha só que maluco. Monte Aprazível é uma cidade aqui próxima de Rio Preto. Muitos de vocês devem conhecer a cidade, ou pelo menos já devem ter ouvido falar dela. É muito próximo aqui. Monte Aprazível tinha um histórico na década de 30 e 40 do integralismo. Não vou entrar aqui em detalhes do que foi o integralismo, mas saibam que foi a vertente brasileira do fascismo, do nazifascismo mesmo, do fascismo, do nazismo não. O nazismo tem outras características que os integralistas não tinham. Mas o integralismo era a vertente brasileira do fascismo. E a cidade de Monte Aprazível era tão fascista, tinham tantos integralistas lá, que o próprio Plínio Salgado, que era o líder máximo dos integralistas, ele visitou a cidade mais de uma vez, e se vocês visitarem hoje a cidade de Monte Aprazível e irem até a praça, a principal praça, onde tem a igreja matriz ali, tem um busto em homenagem ao Plínio Salgado, que era o líder máximo aí dos integralistas. Essa cidade elegeu uma vereadora mulher do PCB, em 1946. Uma cidade com histórico desse, até essa cidade elegeu uma... E detalhe, depois dela, a única vereadora mulher da cidade foi só no começo dos anos 2000, de uma mulher do PT. De 46 até o final dos anos 90, nunca mais teve uma vereadora mulher na cidade de Monte Aprazível. E a primeira vez foi em 46, a professora de escolinha rural, Ofélia do Amaral Botelho, foi eleita vereadora da cidade de Monte Aprazível pelo PCB. Claro que isso não dura muito,
Claro que as forças repressivas começam a já se articularem para que toda essa movimentação e todo esse espaço que os comunistas estão ocupando no Brasil se acabe, e aí tentam achar uma justificativa, inclusive jurídica, para colocar o PCB na ilegalidade e acabar com o mandato de todos esses caras aqui e outros tantos também em todo o Brasil, fechar os comitês que estavam funcionando. Vamos lembrar quem é o presidente aqui, o Dutra, um marechal. O Dutra, no Levante de 35, foi um dos grandes opositores, um dos grandes estrategistas para o Levante de 35 não ter dado certo. O Levante de 35, dos comunistas lá, da quartelada que eles deram, o Dutra foi um dos grandes estrategistas que conseguiu neutralizar a ação desses caras. Pensa que agora, 10 anos depois, esse cara é o presidente do Brasil. Você acha que ele vai ver os comunistas ocupando espaços e crescendo dessa maneira e vai ficar quieto, né? Óbvio que não. Então começa a repressão sobre esses caras e a justificativa, inclusive, jurídica para que isso aconteça. E aí tem lá o TSE, vai lá e caça. É interessante a justificativa, porque eles falam que o PCB é uma sucursal, é uma correia de transmissão da União Soviética. E como o Brasil está alinhado com os Estados Unidos, manter um partido que, na verdade, não é um partido brasileiro, mas uma filial do Partido Comunista Soviético, era um atentado contra a soberania do país. Então, a sigla é caçada, e todos esses caras que vocês acabaram de ver aqui perdem os seus mandatos. O Prestes, que até pouco tempo atrás tinha sido o senador mais votado da história, ele tem o seu mandato cassado, todos os deputados perdem o seu mandato, todos os vereadores, os prefeitos, todo mundo perde o seu mandato em 47, quando o PCB cai na ilegalidade. Falei para vocês, em quase 100 anos de história do PCB, mais da metade disso foi na ilegalidade. Os caras vão por tudo ou nada em 1950, vão tentar um embrião ali da luta armada, uma coisa, um erro e um equívoco histórico tremendo, mas vai ter essa tentativa, no famoso Manifesto de 50 que o Prestes escreve. Olha lá o que ele escreve, ó. Por um governo democrático e popular, substituição da atual ditadura feudal burguesa, emancipação direta do povo, que todos os setores da população que participam efetivamente da luta revolucionária pela libertação nacional do jugo imperialista, sob a direção do proletariado, pela imediata libertação do Brasil, pela entrega da terra a quem trabalha, por um exército popular de libertação. O Prestes escreve uma carta convocando as massas a pegarem armas e tentar uma iniciativa ali revolucionária. Só que num momento completamente descontextualizado. Mas vão ter algumas ações que vão acontecer nesse período aqui que vale a pena a gente citar. Como, por exemplo, aqui próximo da gente, a Batalha de Porecatu, que aconteceu ali na divisa de São Paulo com o Paraná, que pouca gente estuda ou sabe disso, mas que teve a participação de muitos comunistas famosos. E a primeira desapropriação de terra da história brasileira acontece graças à Batalha de Porecatu. Aqui temos alguns jornais da época, né, falando sobre isso. Pode ver que o ano ali é 1951, 22 de junho de 1951. Então, o que os comunistas estão fazendo aqui? Estão seguindo as ordens do capitão Prestes, né, que é o secretário-geral do partido, e que está decidido que os comunistas agora precisam pegar em armas, precisam armar a população, e que a única saída para se livrar do jugo imperialista é essa. Então, isso começa a acontecer em alguns lugares do Brasil, e em alguns lugares ficam famosos, como foi a Batalha de Porecatu. Toda vez que vocês virem agora o supermercado Porecatu, vocês vão lembrar que aconteceu uma famosa batalha comunista nessas terras aí, que durou mais de 3 anos. Existe um assentamento, olha que interessante, existe um assentamento do MST na região do conflito, e que chama-se Assentamento Porecatu, em homenagem à batalha. Não vou entrar em detalhes também do porquê do que aconteceu. Leia um livro, tem um livro muito bom, chama Batalha de Porecatu, a batalha que os comunistas esqueceram. Leiam esse livro, que é sensacional para vocês entenderem o que estava acontecendo ali. Bom, 1958. 1958 é um grande divisor de águas no movimento comunista brasileiro.
vamos ver. Pergunta aqui para vocês, os professores de história que estão aqui, o Agnello, que vai já se antecipar e responder. O que acontece de importante em 1956 na União Soviética? Responde aí para mim. Papai Stalin. Não, Stalin é 63. Não lembro, Paulo. Você me pegou. O Stalin morre em 1953. Em 1956 acontece o 20º Congresso os crimes de Stalin, a declaração dos crimes de Stalin. Isso. E aí o relatório Khrushchev. Isso, Nikita Khrushchev, que assume então o lugar ali de primeiro-ministro, ele então faz a denúncia dos crimes do Stalin. E aí você tem um processo de desestalinização do mundo comunista, e isso pega o Brasil também. Absolutamente, entendam uma coisa, até 1956, dos anos 30 até 1956, todos os partidos comunistas eram alinhados à União Soviética e seguiam uma determinação, uma linha stalinista de ação. Todos, aliás, se eu falar todos aqui, tiver algum trotskista, ele vem aqui em casa e me dá um tiro na cabeça. Mas quase que todo o conjunto das organizações comunistas no mundo inteiro eram stalinistas. Em 56, quando tem a denúncia dos crimes de Stalin, que depois a gente vai perceber que, bom, não vou entrar nesse assunto. Mas quando tem a denúncia dos crimes de Stalin em 56, esses partidos começam, então, a se desalinhar dessa linha. E isso vai chegar aqui no Brasil também. E acontece um congresso em 1958 em que é colocado isso, que o partido agora vai seguir uma outra tendência, uma outra determinação, e que aqueles princípios stalinistas que norteavam o partido até então vão deixar de existir. Isso gera uma crise muito grande, não só aqui no Brasil, mas no movimento comunista mundial, em todos os lugares do mundo. O pessoal conta, eu gosto muito de ler a biografia desses caras, e todos eles falam a mesma coisa, que foi uma coisa horrível esse congresso que aconteceu no Rio de Janeiro. Diz que uns choravam, outros não acreditavam, outros falavam que era... eles relutavam tanto em acreditar que aquilo era verdade, que eles mandam um dos Diógenes de Arruda, que era um famoso quadro do partido, eles mandam esse cara para a União Soviética para ver se isso é verdade mesmo. Eles falam, não, isso é fake news. Essa notícia está chegando aqui pela imprensa oficial, pela imprensa tradicional, para desmobilizar a gente. Isso não está acontecendo. Essas matérias aqui estão sendo forjadas. Aí eles mandam um militante para lá, para o cara perceber em loco ali se aquilo era verdade ou não. E quando ele volta, é quando acontece essa reunião em 1958, aí diz assim, muitos se desfiliaram ali na hora, outros choravam, outros saíam trocando soco, eu não estou exagerando, tá? Aconteceu tudo isso nessa reunião. Outros ainda não acreditavam, dizia que o cara foi cooptado pelos americanos e agora voltou com essa informação. Disse que foi uma coisa assim muito tensa em 58. E aí os comunistas, então, o grande contingente de comunistas organizados no Brasil a partir de 58, apela então para tal Frente Única Nacional e Democrática. É muito importante que vocês entendam isso. O que significa os comunistas dizerem assim, em 1958, lutamos por uma frente única, nacional e democrática. Significa que os comunistas estão dizendo assim, talvez o Brasil seja um país muito atrasado e tentar uma revolução socialista nesses moldes não seja o caminho. Então, precisamos nos unir à burguesia nacional para que o Brasil saia do atraso e cumpra suas tarefas históricas de, por exemplo, distribuição de terra, as tarefas que são tarefas da burguesia. Distribuição de terra, por exemplo, é uma tarefa da burguesia. A reforma agrária, não sei se vocês sabem, talvez isso choque alguns, mas a reforma agrária é uma luta da burguesia. Que no Brasil isso não aconteceu, são o que a gente chama de tarefas em atraso e que não vão ser cumpridas porque a burguesia nossa vai muito bem, obrigado, com o latifúndio. Mas vamos pensar, o que os revolucionários franceses do final do século XVIII estavam lutando? Eles não estavam lutando contra o feudalismo, eles não estavam lutando contra a monarquia. Então, a distribuição de terras fazia parte de uma das bandeiras de luta da burguesia.
Então, o PCB não, né? Os comunistas, de maneira geral, vão pensar aqui no Brasil. O Brasil é um país atrasado, é um país com resquícios de servidão, de feudalismo. Então, a burguesia precisa fazer a sua tarefa, a sua lição de casa. A gente precisa desenvolver as forças produtivas aqui, o capitalismo precisa avançar aqui, a gente precisa industrializar esse país, a gente precisa romper com o conservadorismo político e econômico desse país para depois pensar numa revolução socialista. É o que a gente chama de etapismo. Vamos por etapas. Eu não posso já agora pegar em armas e pensar numa revolução socialista. Vamos por etapas. A etapa agora precisamos incentivar, precisamos ajudar, precisamos formar uma frente única com essa burguesia nacional para que ela meta o pé na bunda do imperialismo, para que ela afaste qualquer tipo de influência estrangeira, de interesse econômico estrangeiro aqui, distribua terra, a gente precisa estar junto com eles nisso, nessa tarefa, e depois, num outro momento, a gente faz a nossa revolução. Isso acontece a partir de 58. Então, as duas principais lutas são contra o imperialismo e contra o latifúndio. E eu vou fazer essa luta junto com a burguesia nacional. Qualquer coincidência com o projeto democrático popular do PT nos anos 80 não é mera coincidência, tá? Qualquer comparação não é mera coincidência. Mas eu não vou entrar também nesses detalhes. Mas a ideia dos comunistas aqui no final de 58 é muito parecida com a que o PT vai ter, principalmente no final dos anos 90 para começo dos anos 2000. Eu preciso fazer alianças com a burguesia nacional. Não por um acaso, temos ali o Odebrecht, Camargo Correia, enfim. Mas isso é outra história. Em decorrência da exploração imperialista norte-americana e da permanência do monopólio da terra, a sociedade brasileira está submetida na etapa atual de sua história a duas contradições fundamentais. Mas essa contradição não exige uma solução radical. Olha o que os comunistas estão falando aqui. Na atual etapa, por isso etapismo, nós vamos por etapa. Na atual etapa existem duas contradições. O latifúndio e a interferência estadunidense aqui no Brasil. Mas essas contradições não exigem uma solução radical. Ou seja, não vamos pensar em pegar em armas, não vamos pensar numa revolução socialista agora. A revolução no Brasil, por consequente, ainda não é ainda socialista, mas é anti-imperialista, anti-feudal, nacional e democrática. Embora explorado pela burguesia, do interesse do proletariado aliar-se a ela, uma vez que sofre mais do atraso do país da exploração imperialista do que do desenvolvimento capitalista. Isso aqui vai ser um erro histórico tremendo, tá? Um grande erro histórico que os comunistas estão tomando aqui nesse final dos anos 50. Essa análise que eles vão fazer de que essas são as duas grandes contradições do Brasil, o que estão certo nessa análise, isso não, estão corretíssimos nessa análise. Mas achar que, então, o caminho seria uma aliança com a burguesia, isso vai ser um grande erro histórico. Que o PT depois vai requentar isso no final dos anos 80, principalmente final dos anos 90. Agora eu vou correr, tá? Para a gente chegar nos dias de hoje, para a gente não extrapolar muito tempo. Dessa reunião de 58, um grupo diverge, fala, não vamos abandonar o stalinismo, não tem aliança com burguesia, vocês estão completamente equivocados nessa loucura que vocês estão fazendo. E ali nasce o famoso PCdoB. Isso, PCdoB mesmo, tá? Do Netinho até outro dia. O PCdoB nasce ali. O PCdoB é a ala radical, a ala stalinista do partido que não aceitou essas determinações, que não aceitou essa linha democrático, popular, nacional, e então funda o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ali em 62. Nova linha política, coloca o PCB na direção dos sindicatos, cresce movimentos populares. Temos o golpe de 64. Olha que interessante em Rio Preto, quando acontece o golpe em 64. 4 de abril, hein? 3 dias depois do golpe. Foram cassados os mandatos aí de 3 vereadores, que eram do PTB, sob a alegação de serem comunistas. O engraxate, líder da comunidade negra Aristide dos Santos, que morreu agora uns 4 anos atrás, é preso pelo regime às 7 horas, quando abria sua engraxataria na rua Bernardino de Campos. O Aristides nem de longe era comunista, tá? Mas era uma pessoa importantíssima na organização do movimento negro aqui em Rio Preto. Ele foi o primeiro a ser preso. O golpe acontece na madrugada do dia 31 para o dia 1, às 7 horas da manhã, o Aristides está sendo preso na oficina dele. A Faculdade de Filosofia, que hoje é o IBILSE,
também, olha lá, culminou na cassação de 4 dos 13 professores. Inúmeros alunos foram fichados, acusados de serem comunistas, subversivos. Muitos jogaram livros e escritos na represa municipal. Coutinho Cavalcante era um famoso comunista aqui também, de Rio Preto, que escreve um projeto de reforma agrária interessantíssimo que vai ser utilizado na Revolução Cubana depois. E temos o Vasco também, que leva até o nome lá do Centro Cultural, que também foi um famoso comunista rio-pretense, que ficou preso, foi para o exílio, para a União Soviética, na época aqui da ditadura. E também teve grande parte da sua história aqui em Rio Preto. Não vou entrar aqui na história do Gregório Bezerra. Bom, Revolução Cubana, foquismo, falei do foquismo no outro encontro, com a pergunta do Agnello. Muitos grupos armados começam a aparecer na ditadura militar por um enfrentamento direto ao regime. Isso a gente chama de foquismo. Olha lá, a luta arma precede a consciência de classe. Organização horizontal, a militância não precisa ser necessariamente marxista. Aquilo que eu falei. Então, esses caras acreditavam, vamos pegar em arma e vamos em ações direto contra esses militares, que isso vai gerar inevitavelmente consciência de classe, nossa organização vai crescer. Eles estão tentando fazer algo aqui nos moldes do que foi a Revolução Cubana. Infelizmente, nenhum desses grupos tem sucesso. O PCB mantém suas determinações do último congresso, a etapa da Revolução do Brasil não é socialista, então o PCB não vai para a luta armada. Enquanto várias organizações, não necessariamente comunistas, começam a aparecer de enfrentamento direto à ditadura militar, algumas comunistas, outras não, o PCB instrui a sua militância a, nesse momento, recuar. Não é o momento de tentar um enfrentamento ao regime, até porque nós estamos nessa etapa de aliança com a burguesia. Bom, muitos grupos surgem, alguns mais famosos que outros. A LN é um deles, né? Tinha o Marighella ali, como Marighella sai do partido e funda a LN. O Câmara Ferreira também era um militante famoso do PCB que também sai do partido e vai para a luta armada. PCBR também é uma outra cisão do partido dos caras que foram para a luta armada, Jacob Gondel e Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho também é outro cara que de história incrível, incrível, incrível. Lutou na Guerra Civil Espanhola, lutou na Segunda Guerra Mundial, é outro cara também ímpar na história brasileira. Ele morreu em 2003, 2004, uma coisa assim. O Apolônio de Carvalho, no final da vida dele, foi para o PT, mas ele falou para a mulher dele que quando ele morresse era para colocar a bandeira do PCB no caixão dele. E isso deu uma briga no funeral, que os caras contam que foi assim, porque ficou os militantes do PT e os militantes do PCB reivindicando a história dele, e a mulher dele falando que ele queria só a bandeira do PCB no caixão e não do PT. Mas ele morre no PT, tá? Foi militante do PT no final da vida dele. O Prestes no exílio, as diversas organizações de luta armada que surgem na ditadura militar. Teria várias coisas para falar de cada uma delas aqui, mas não dá tempo. Sequestro do embaixador, né? Que depois soltam os presos políticos, tem filme sobre isso. Começam a sequestrar. Uma página muito, muito triste da nossa história, que crianças foram utilizadas na tortura também. Não que foram torturados fisicamente, não, né? Mas psicologicamente, muito. Aqui uma foto do DOPS, do DOI-CODE, das crianças vendo seus pais sendo torturados nas delegacias. E aí usavam as crianças para causar um terror ainda maior nos pais. Camarada, desculpa interromper. O camarada Frederico pediu para você voltar no slide com as organizações. Acho que ele vai querer printar. Essas são as principais, tá? Não as únicas, mas as principais organizações revolucionárias na época da ditadura. No total foram 13 organizações. Todas elas, até 74, foram todas eliminadas. Oi, camarada. Até de 64 até... Beleza, até 74. A Guerrilha do Araguaia, maior mobilização militar brasileira desde a Segunda Guerra Mundial. PCdoB, que está lá no meio no que hoje é o Tocantins, mas na época não era Tocantins, está lá no Rio Araguaia, organizando o PCdoB vai para uma linha maoísta, então a revolução ela vai sair do campo e vai vir para a cidade, então precisa organizar os trabalhadores do campo. Então os caras vão lá, 65 militantes, vão lá para o meio da floresta, na Amazônia, organizar a guerrilha por lá. Os militares descobrem o que está acontecendo, eles vão em 67. Os militares descobrem o que está acontecendo, em 72 começa a Guerrilha do Araguaia, que vai durar 2 anos e que vai eliminar absolutamente todos esses guerrilheiros. Não todos, né?
A primeira leva ainda foi preso, foi mandado para Brasília, mas a partir da segunda incursão em diante, aí a ideia era não fazer mais prisioneiros, era matar todo mundo. Então, os desaparecidos do Araguaia até hoje nunca mais acharam os corpos desses militantes, que eram do PCdoB. Aqui é importante, tá? Antes de eu encaminhar a mesa agora para o final, não adiantou nada o PCB não pegar em armas, porque em 75 a Operação Radar começou a eliminar todos os dirigentes do partido. Aqui temos o Vladimir Herzog sendo morto na tortura e depois fingindo um suicídio, né? Os militares tentaram fingir um suicídio. O Nestor Vera aqui do lado, que também era outro importante quadro do PCB. Então, mesmo o PCB não indo para a luta armada, em 75 é colocado em andamento a Operação Radar, que era uma operação do Brasil em conjunto com a CIA e com a Operação Condor da América Latina, que era a eliminação de todos os dirigentes comunistas que existiam no país. Isso acontece em 1975. Em 79 tem a anistia, os caras voltam para o Brasil, temos o Prestes lá, dietas já, e aí a gente tem, a partir do começo dos anos 80, o surgimento do PT. O PT era comunista, o PT não era comunista. Vamos só terminar aqui nisso, tá? Para a gente não entrar na conjuntura atual também, porque isso não vale a pena aqui, nesse momento. Esses comunistas estão voltando em 1979. O PCB, que até então, até antes da ditadura, era a principal organização que aglomerava esses comunistas do país inteiro, está esfacelada. A maioria dos seus militantes foram mortos. Os dirigentes também foram assassinados. Grande parte dos que conseguiram escapar estão voltando agora do exílio. E aí você tem o surgimento de um novo partido, que é o PT, muito ligado ao sindicalismo, as bases ali da Igreja Católica, da ala esquerda da Igreja Católica, e as ligas trotskistas, que sobreviveram à ditadura militar. Então o PT é formado por esse grande tripé, ali no começo dos anos 80. Os trotskistas, a Igreja Católica de esquerda e o novo sindicalismo, que surge ali em 78 e 79. Esse é o tripé que forma o PT ali nos anos 80, que já faz com que ele, de cara, se transforme num grande partido de massas. Já expliquei aqui a diferença de um partido de massas para um partido de quadros. O PCB está esfacelado, com a morte dos seus principais dirigentes, e começa a caminhar ali meio que para um eurocomunismo, para um socialismo democrático, já começa até a pensar em mudar de nome, mudar de sigla, enfim, começa a ter uma briga interna dentro do PCB. Não estou aqui desqualificando nem diminuindo a história do PT, tá? Estou só dizendo aqui as bases que formou o PT. Sendo que essas ligas trotskistas que entram dentro do PT, eles são minoria. Eles entram para tentar fazer a disputa interna dentro do partido e ganhar a direção do partido para que o partido ganhasse um caráter revolucionário. Palocci, por exemplo, que vocês conhecem, ele era dessas ligas trotskistas. E temos vários outros aí famosos petistas que eram dessas ligas trotskistas que tentavam disputar a hegemonia do partido para dar a ele um caráter revolucionário, coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu a direção desses caras, tá? Crise dentro do PCB, disputa interna, o Prestes sai do partido, tentativa de liquidar o partido, olha lá, criação do PT, apoiado por amplos setores da Igreja Católica, o sindicalismo, ligado à Segunda Internacional, já expliquei na outra formação para vocês a diferença entre a Segunda e a Terceira Internacional, o PT se liga à Segunda Internacional, e as diversas correntes trotskistas. Fundação do MST em 84, em 92 há uma tentativa do Roberto Freire de acabar com o PCB, acabar com a sigla PCB, com o nome PCB, e que o partido se transformasse numa coisa que não mais um partido revolucionário. Existe uma disputa interna e o PCB continua existindo, e aquilo que o Roberto Freire queria fazer acaba se transformando num partido chamado PPS, que hoje é o Cidadania. Não vou entrar em mais detalhes, senão fica muita informação, e eu já extrapolei o horário. Deixa eu parar aqui a apresentação. Tá, gente? Como eu falei, muita coisa. A ideia aqui é mais despertar a curiosidade de vocês por algumas leituras, pela história de alguns indivíduos ali específicos. É mais essa ideia.
do que realmente fazer uma formação muito mais complexa e aprofundada sobre esses temas, que o tempo aqui não cabe e ficaria muito cansativo. Bom, temos alguma pergunta, comentário, colocação? Passei muito rápido alguma coisa? Querem que eu aborde mais alguma coisa específica? Vamos lá. Camarada, a Naira pediu para enviar o link da formação da semana passada. Na verdade, eu só senti muito boa a apresentação, como sempre. Eu só senti falta de um comentário sobre a questão da reconstrução do partido, que é o processo que a gente está finalizando, né? É porque como a proposta aqui era falar sobre a história do movimento comunista e não o PCB, então por isso que eu não quis entrar nesse detalhe específico. Mas, assim, a grosso modo, assim, de maneira bem superficial, esses grupos trotskistas que entram dentro do PT no começo dos anos 80, quando eles percebem que não vão conseguir ganhar a direção do partido e dar um viés revolucionário para ele, esses grupos trotskistas eles vão se desligando do PT e formando outros partidos, como, por exemplo, o PCO, depois o PSTU, que era a Convergência Socialista, ali era uma corrente dentro do PT chamado Convergência Socialista, se desliga em 1993 do PT e forma o PSTU, que é um partido aí que está aí até hoje, que tem bastante influência, inclusive e direção de alguns sindicatos importantes aí do país. E o PCB, nos anos 90, está passando por esse processo de reconstrução. Então, o Roberto Freire, em 92, tenta acabar com o partido, com um congresso fajuta, que ele chama pessoas de outros partidos para poder ter direito a voz e voto, porque ele viu que entre a militância do PCB ele não ia ter maioria, nessa tentativa dele de acabar com o partido e transformar ele num partido reformista qualquer, inclusive que depois vira um partido de direita, nem de centro-esquerda a gente pode falar que virou. Depois ele vira um partido de direita, inclusive. E ele, como ele não tem maioria no Congresso, ele chama pessoas de fora, de outros partidos. O Congresso termina em quebra-pau, literalmente mesmo. Temos muitos camaradas nossos hoje no PCB que participaram desse histórico Congresso de 92, que eles tiveram que sair no soco lá com os caras que o Roberto Freire levou para tentar liquidar o partido. Ivan Pinheiro, um deles. E aí o partido precisa ser reconstruído praticamente do zero, né? Ele precisa ser reconstruído praticamente do zero. Então, muitos camaradas nossos aqui de Rio Preto, por exemplo, você conversa com eles, nos anos 90, o cara estava lá com a pranchetinha na mão, batendo palma nas casas, pegando assinatura para refundar o partido, porque precisava de um número determinado de filiados para o PCB voltar para a legalidade, porque o Roberto Freire acabou com o partido. Então, os caras começaram a fazer isso no Brasil inteiro, a partir de 94, 95, 96, até o final dos anos 90. Temos vários camaradas nossos aqui de Rio Preto que fizeram isso. Final dos anos 90, esses caras estavam com a pranchetinha na mão, pegando filiado aqui em Rio Preto, na Vila Toninho, lá na Zona Norte, nos bairros lá da Zona Norte, enfim, e conseguiram. Então, o PCB volta para a legalidade no final dos anos 90, e aí a gente passa por um processo, então, de reconstrução revolucionária do partido. Óbvio que, abandonando aquela linha nacional, democrática e popular, de que o Brasil está numa etapa específica em que a gente precisa de uma aliança com a burguesia. O que autores mais consistentes mostraram para a gente? Essas tarefas em atraso da burguesia, como, por exemplo, o enfrentamento ao imperialismo e a distribuição de terra, vão ficar em atraso para sempre. O capitalismo brasileiro sabe muito bem como lidar com essas tarefas em atraso. Ele não precisa cumprir isso. Ele não precisa fazer como a burguesia francesa fez, como a burguesia estadunidense fez. Ela não precisa fazer isso. Ela consegue lidar de maneira absurdamente violenta. Por isso eu até falei, eu tinha falado para vocês, vamos entender o que foi a Revolta da Chibata, Guerra de Canudos e Contestado. Entendendo o que foram essas três revoltas, a gente sabe como que se dá a dinâmica do capitalismo brasileiro e a maneira como eles reagem, como eles vão reagir a qualquer tipo de organização popular. Então, é importantíssimo que a gente entenda esses três movimentos
para a gente saber como que se dá a dinâmica aí do capitalismo brasileiro e da nossa classe dominante frente às organizações populares. Então, essa tarefa ela vai ficar em atraso, ela vai continuar em atraso, ela não vai acontecer. Então, ou a gente organiza a classe para, de fato, uma revolução proletária, para, de fato, uma virada de mesa, ou essa estrutura se mantém. Até porque não existe uma burguesia nacional. Nem existia naquela época. Nos anos 50 já não existia. Hoje, menos ainda. A burguesia ela é internacional, ela está ligada ao mercado financeiro, ela está ligada ao preço das commodities, que não é ela que define. Então, não existe essa diferença entre uma burguesia imperialista que quer o mal do país e uma burguesia nacional que quer investir no país. Isso não existe. E ainda assim, o PT cometeu esse erro ali de tentar sustentar esse projeto. E vai tentar de novo, tá? O projeto é o mesmo. O projeto é exatamente o mesmo. Ele vai tentar de novo esse mesmo projeto, de que o caminho é esse. Lembra o nosso chanceler lá no primeiro mandato do Lula, que era o Celso Amorim? O Celso Amorim era um ferrenho anti-estadunidense. Um ferrenho anti-estadunidense. É ele que começa o diálogo ali dos BRICS, de deslocar o eixo ali da parceria econômica dos Estados Unidos para países como a China, a Rússia. Então, é esse projeto anti-imperialista e anti-latifúndio que eu preciso superar essas tarefas em atraso. O PT continua insistindo nisso. Inclusive, vai insistir ano que vem exatamente com esse mesmo projeto. Não é isso que acreditamos. É isso, Aguinaldo. Sim. E, camarada, um pedido de coração. Montar uma mini bibliografia aí para quem quiser aprofundar nos temas das formações. Sinceramente, essa formação de hoje me atraiu muito a estudar mais algumas personalidades de destaque dentro do movimento comunista, de maneira geral, e alguns fatos históricos, né? Aprofundar um pouco mais para além do que, pelo menos, eu já tenho. Achei interessante, né? E eu acho que a formação também da maneira de organizar o partido leninista, eu acho que também é muito válido, principalmente para quem está começando a entrar, né, no partido. E eu já recomendo um livro que, inclusive, foi organizado aí por 2 camaradas da UJC e do PCB, que é o Centralismo Democrático de Lenin. O Jones Manuel, o Gabriel Landi. Tá fino a coisa. Mas é só isso. Vou organizar uma mini bibliografiazinha aí para quem quiser aprofundar. Céu. Sim, peço desculpa mais uma vez, o negócio ficou muito corrido, mas a nossa ideia é assim mesmo, para que a gente possa só começar a levantar o debate, algumas questões aqui importantes, para que sirva mais de curiosidade para vocês estudarem mais esse tema. Como eu falei para vocês, semana que vem nós vamos com o camarada Teófilo. Não percam semana que vem de jeito nenhum, porque é sensacional essa formação dele. Eu já assisti umas 2 vezes, e ele vai transformar num formatinho aqui de 40 minutos também, que é sobre a democracia liberal. Quando fala assim, estão atentando contra o Estado democrático de direito, a gente assiste a CPI lá, vê os senadores que são anti-Bolsonaro, mas são liberais, fala assim, não, a gente só está indo de acordo com o que está na Constituição, porque é um atentado quando está contra o Estado democrático. Vamos entender o que é esse Estado democrático e o quão democrático ele é. Quais são as características da democracia burguesa e por que ela não nos serve? E será que ela é tão infalível assim? Será que ela é tão única assim? Aí usam sempre aquela fala do Churchill, né? Que a democracia é o pior dos modelos. Como que é? É o pior dos... É o pior dos modelos, com exceção de todos os outros. Enfim, vamos ver se isso é fato mesmo. Então é bem interessante. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre a fala de hoje? Algo específico que queira colocar aqui para a gente debater? A gente ainda está no limite aqui. Da outra vez a gente começou 7h05, acabou 8h05. Ainda temos aqui um chorinho aqui de alguns minutinhos. Se alguém tiver, a gente debate aqui. Senão a gente já encerra.
Camarada, eu tenho uma questão aqui. Na verdade, eu não sei muito bem como fazer ela. Mas seria mais assim, você tinha falado dos comitês democráticos lá nos anos 40, se eu não me engano, e eu queria saber se existe essa discussão dentro do PCB, se existe algum lugar aqui, algum lugar no Brasil que o PCB está reorganizando esses PCBs, esses comitês democráticos, se eles voltaram a acontecer depois nos anos 2000, porque o que tem saído ultimamente, eu não sei o quão semelhante são aqueles centros socialistas, né, que eu tenho mais ouvido falar. Mas se houve alguma experiência dessa nos últimos anos, sendo organizado pelo PCB ou algum outro formato, coisa assim. Beleza. Pergunta interessantíssima, Dorigão. Esses centros socialistas agora viram moda, né? Depois que o Alisson começou a falar isso nas lives dele e o Glauber, como é o nome daquele deputado lá do PSOL? Glauber Braga, né? O Glauber Braga começou a comprar essa ideia e começar a colocar como se eles tivessem inventado a roda, né? Como se ele e o Alisson tivessem tido um grande insight e agora eles vão começar a organizar a classe trabalhadora no Brasil. Bom, o poder não deixa espaço, o poder não dá vácuo. Onde precisa existir poder, se ele não é exercido por sindicatos, partidos, movimentos sociais, pela classe trabalhadora organizada, alguém vai organizar. Uma perguntinha aqui, igual a sala de aula. Quem que organiza a classe trabalhadora hoje na periferia? Eu falo para vocês que são duas organizações. Quem são? A igreja é uma. Uhum. Sim. E o crime organizado. Quem organiza a classe trabalhadora nas periferias urbanas hoje no Brasil são as igrejas evangélicas e o crime organizado. Aí falar assim, pô, então os comunistas esqueceram então as suas tarefas históricas? Se isso deu tão certo lá atrás, por que não tentam isso de novo? Bom, primeiro, todo esse trabalho que vinha sendo feito nos anos 40, nos anos 50, ele é eliminado na época da ditadura, óbvio. Vai haver uma grande perseguição a qualquer tipo de trabalho como esse, principalmente nas periferias urbanas. E ataque até mesmo, por exemplo, a religiões, por exemplo, religiões, times de futebol, tudo isso que fazia parte desse circuito que os comunistas ali tinham a sua rede de influência, eles serão atacados. Então, não somente a militância em si, mas todos aqueles que faziam parte, que orbitavam esses comitês. A ditadura militar vai acabar com isso. Os anos 80, os anos 90 é um período de refluxo do movimento comunista no mundo inteiro e não vai ser diferente aqui no Brasil. Vamos pensar que 89 tem a queda do Muro de Berlim, 1991 o fim da União Soviética, o bloco socialista ali do leste europeu, esses países começam a ganhar sua entre aspas, independência e acabar com o projeto socialista que existia ali. Então, anos 80 e anos 90 é um período de muito refluxo. Então, 50 e 60 e 70 há uma forte repressão a esse tipo de organização, a esse tipo de ação dos comunistas. 80 e 90, esse recuo, esse refluxo do movimento comunista, não era do interesse do PT, que naquela época era o maior partido de massas de esquerda no Brasil, fomentar coisas desse tipo, o interesse dos caras era outro. E depois, a partir do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, você tem, então, como eu falei para vocês, o poder não deixa espaço. Onde ele precisa ser exercido, ele vai ser exercido. Então, se não são os comunistas que estão fazendo esse trabalho, nem a esquerda reformista, como o PT ou outros partidos, quem que vai fazer isso? Quem vai começar a fazer isso? As igrejas evangélicas e o crime organizado. Então, isso vai ficar um monopólio desses dois caras. E aí, o período que nós estamos agora é um período de reconstrução também desse trabalho. Que esse trabalho comece a ser desenvolvido e comece a acontecer de novo. Com muita dificuldade. Era muito fácil você organizar um comitê desse tipo em 46. O comunismo estava no auge. A figura do Stalin era unânime entre as pessoas. Agora imagina fazer de novo esse trabalho num Brasil de 2021,
um monte de gente maluca de extrema-direita disseminando fake news e as pessoas acreditando nisso, com forte apoio das igrejas evangélicas, que também reforçam esse desserviço que a extrema-direita faz com a população, e os comunistas colocados aí como inimigo número 1 da família, do país, daqueles que querem ter uma vida digna. Então, olha o tamanho da dificuldade, porque senão fica parecendo que assim, é preguiça dos caras. Pô, se fez isso lá nos anos 40, por que não faz agora de novo? Então, olha o tamanho da tarefa, olha o tamanho da missão, olha como isso é difícil. Então, é claro que há tentativas, claro que há pequenas demonstrações já disso, e a gente tem que lutar, e tem que estar junto, e tem que insistir nisso, porque o caminho é exatamente esse. O caminho é esse. A partir do momento que você cria o terreno para aquilo que você vai falar faça sentido, para muito além de um discurso muito bem elaborado, muito rebuscado do que é o socialismo e de que o caminho é esse, para muito além disso, vai o seu exemplo cotidiano ao lado desses caras, como eles faziam lá atrás, de organizar time de futebol, a quermesse de bairro, a ajudar o cara a tirar título de eleitor. Então, um trabalho desse é essencial e óbvio que ele precisa acontecer. Agora, a gente tem aí inimigos que em 46 não tínhamos. Nós temos um cenário que em 46 não tínhamos. Olha o bebê lá no fundo, lá, vocês tudo vendo, ó. Olha lá, um bebezinho. Fala, camarada Gregório. Então, é um trabalho que precisa ser feito, é um trabalho que precisa ser realizado. Já temos algumas experiências disso, e isso precisa ganhar uma dimensão maior ainda. Só para terminar mesmo de vez, gente, deixa eu ler uma fala do Florestan Fernandes, que eu acho bem interessante e bem emocionante. Estão vendo aí, né? Estão vendo a tela aí, né? Sim, camarada. Deixa eu só contextualizar. Florestan Fernandes está falando isso em 1995. Então, 1995, que época que é 95, grande recuo e refluxo do movimento comunista mundial, fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim, tal. Todo mundo falando, comunismo acabou, socialismo acabou, nova ordem mundial, capitalismo venceu, acabou, agora é tentar humanizar o capitalismo, não tem outra forma e tal. Aí o Florestan Fernandes vai lá e fala assim, resta saber onde ficamos nós, perdidos no submundo da América Latina. O quintal dos Estados Unidos sai dessa história muito mais ameaçado que na era colonial. Os Estados Unidos perdem a sua grandeza imperial, pois a sua posição de superpotência se esfarela com velocidade. Durante o seu triunfo imperial, foram mais duros que Roma e mais piratas que a Inglaterra. Ainda desfrutarão o outono de um imperialismo decadente. Depois, a humanidade terá que fazer sua última escolha: o império das multinacionais ou a civilização sem barbárie do comunismo? Nesse intervalo, o Brasil e os demais países da América Latina precisarão proceder à sua escolha: ser quintal ou marchar para o socialismo. Esquece essa interrogação. O Florestan Fernandes escreve esse texto chamado Em Defesa do Socialismo, um texto de 1995. Enquanto o mundo socialista está derrotado, enquanto o capitalismo aparece como o grande vencedor da Guerra Fria, os Estados Unidos como o maior império que já existiu, o Florestan Fernandes vai lá e fala assim, vocês acham que eles estão no auge? Na verdade, eles estão começando a sua decadência. Só que a gente vai ter um tempo aí agora para escolher o que a gente quer. Se a gente quer aprofundar na barbárie ou se a gente quer marchar para o socialismo. Como eu falei naquele primeiro encontro, de, sei lá, um mês atrás, eu falo aqui de novo. Não é uma questão de vaidade, de preciosismo, tá? Nós estamos numa situação e enfrentando contradições e obstáculos no atual momento da humanidade, que não é uma questão só de mera escolha, é a questão de sobrevivência, é a questão de civilização ou barbárie, é a questão de uma barbárie total, em que nem o mínimo de civilização e de regras vai existir, ou a gente marcha para o socialismo. Todo mundo está vendo aí os danos ambientais, as coisas que estão acontecendo recentemente, os postos de trabalho que não existem mais.
Enfim, o capitalismo ele já enfrenta contradições desde do seu nascimento, mas de 1970 para cá ele entrou numa ida sem retorno para sua decadência total. Isso não significa que ele vai deixar de existir, significa que ele vai cada vez mais aprimorar suas formas de violência e de barbárie para continuar existindo. Então, ou a gente enfrenta de fato esse sistema, mostra essas contradições, eleva a consciência do trabalhador e o organiza para a luta, ou a gente escolhe mesmo essa barbárie total que o Florestan está falando ali no texto. E outra, esse moleque aqui não pode viver num mundo desse, né? Não quero que esse moleque cresça num mundo desgraçado desse que nós estamos vivendo, né? Então, não existe outra alternativa a não ser essa. Estou mais do que convencido disso. Espero que vocês também estejam convencidos disso. Beleza, gente? Valeu, camarada. Como sempre, muito bom. Valeu. Ninguém tiver mais nada, já fecho aqui. Valeu, gente. Quinta que